Quando Rafael abandonou a esposa para assumir o romance com outra mulher, ele acreditou que estava deixando para trás alguém sem dinheiro, sem família e sem qualquer poder. Lívia saiu daquela casa, levando apenas uma mala antiga e uma pergunta que a perseguia desde a infância. Por que ninguém sabia de onde ela realmente tinha vindo? Só que poucos dias depois, um detalhe escondido num documento começou a ligar o passado dela à própria empresa que Rafael lutava tanto para controlar. E quanto mais ele tentava apagar a ex-esposa da vida dele, mais perto ela chegava de descobrir por que seu nome tinha sido escondido durante tantos anos. Fica até o fim, porque o homem que pensou ter trocado uma mulher comum por uma vida melhor ainda, não fazia ideia de quem tinha acabado de abandonar. Você pode levar essa mala, o resto fica. Rafael empurrou a alça da mala azul na direção de Lívia, sem levantar os olhos. Em cima da mesa da sala, os papéis do divórcio ainda estavam presos por um clipe dourado, ao lado de 2 taças e de uma garrafa de vinho aberta. Uma das taças tinha a marca de batom de outra mulher. Lívia ficou parada perto da porta, com a mão fechada sobre a chave do apartamento. Não perguntou quem tinha bebido ali. A resposta estava sentada no sofá. Camila Brandão cruzou as pernas, ajeitou o vestido vermelho e sorriu como quem recebe uma visita que chegou sem avisar. Eu disse para ele esperar você sair primeiro, comentou ela. Mas o Rafael achou melhor resolver tudo de uma vez. Mais honesto, né? Lívia olhou para o marido. Foi por isso que você me mandou voltar mais cedo? Rafael soltou a caneta sobre os documentos. Eu mandei você voltar porque não vou continuar adiando. A gente acabou, Lívia. A gente acabou hoje ou acabou antes de você colocar outra mulher dentro da nossa casa. Camila pegou a própria taça. Bebeu devagar, sem tirar os olhos dela. Rafael se levantou. Não começa. Eu ainda nem comecei. A resposta saiu baixa, mas fez Camila baixar a taça antes de beber de novo. Lívia caminhou até a mesa. O contrato já estava assinado por Rafael. Havia pequenas etiquetas amarelas indicando onde ela deveria colocar o nome. Nenhuma delas tinha sido colada por ele. Lívia reconheceu a letra inclinada de Camila nas anotações. Assine aqui, rubrique aqui. Confirme que não fará reivindicações futuras. A última frase estava sublinhada 2 vezes. Você preparou isso? Lívia perguntou, olhando para Camila. Meu advogado ajudou, ela respondeu. Achei melhor evitar confusão. Ainda mais porque você não trouxe nada para o casamento. Rafael tocou no braço de Camila. Deixa que eu falo. Não, deixa ela, disse Lívia. Pelo menos alguém nesta sala está falando o que pensa. Camila abriu um sorriso curto. Tá bom. Você quer franqueza? O Rafael não pode passar o resto da vida sustentando alguém que não tem ambição, família ou posição. Ele precisa de uma mulher que acompanhe os planos dele. E você acompanha? Eu abro portas que você nem sabe que existem. Lívia desviou os olhos para Rafael. Durante 5 anos, ela tinha organizado os relatórios que ele levava às reuniões, corrigido erros de projeção, encontrado contratos esquecidos e criado, sem receber crédito, o modelo de expansão que salvou a empresa de uma crise. Mesmo assim, Rafael apresentava tudo ao conselho como trabalho da própria equipe. No começo, ele dizia que era temporário. Depois, dizia que o sobrenome dela não ajudava. Por fim, parou de explicar. Foi isso que você disse para ela? Lívia perguntou. Que eu não tenho ambição. Rafael afrouxou o nó da gravata. Eu disse que você nunca quis aparecer. Não querer aparecer é diferente de não fazer nada. Lá vem você com essa história de novo. Ellie deu a volta na mesa e parou diante dela. Você ajudou, eu reconheço. Mas a empresa cresceu porque eu tive coragem de executar. Ideia sem nome, sem contato e sem capital não vale muita coisa. Lívia apertou a chave até uma das pontas marcar a palma da mão. Então era isso que eu valia para você? Rafael demorou um segundo a mais do que deveria. Não transforma uma decisão adulta num julgamento emocional.
Camila virou o rosto, escondendo um sorriso. Aquela pausa respondeu antes das palavras. Lívia puxou a cadeira e se sentou. Passou os olhos pelos papéis sem tocar na caneta. O documento dizia que ela sairia sem pedir participação na empresa, indenização ou compensação por qualquer colaboração feita durante o casamento. Uma cláusula citava nominalmente a Ventura Participações. Ao ler aquele nome, alguma coisa incomodou Lívia. Ela já tinha visto o símbolo da empresa em outro lugar. Um círculo cortado por 3 linhas diagonais. O mesmo desenho aparecia gravado no verso do pingente que carregava desde criança. Só que Rafael não sabia disso, ninguém sabia. «Por que a Ventura aparece no nosso divórcio?» perguntou ela. Rafael lançou um olhar rápido para Camila, foi pequeno, mas Lívia percebeu. «Porque parte dos meus ativos está ligada à empresa», respondeu ele. «É procedimento. Desde quando você tem ativos na Ventura?» «Desde que virei diretor de expansão. Diretor não é dono». Camila colocou a taça na mesa. «Nossa, Lívia, você entende mais de empresa do que parece e você fala mais do que deveria». O sorriso de Camila sumiu. Rafael puxou a caneta e colocou diante da esposa. «Assina. Você recebe uma quantia suficiente para começar de novo e sai sem dívida. Quanto?» R$ 200.000. Lívia ergueu os olhos. «Você está oferecendo 200 mil para eu abrir mão de qualquer direito sobre um trabalho que aumentou o valor dessa empresa em milhões? Você não tem prova de que fez esse trabalho. Tem os arquivos originais». Camila se inclinou para a frente. «Nos computadores da empresa?» «Alguns. Então pertencem à empresa». Lívia olhou para ela. Camila percebeu tarde demais que tinha respondido rápido demais. «Você já verificou meus arquivos?» «Claro que não. Então como sabe onde eles estão?» Rafael bateu a mão sobre a mesa. «Chega. Você não está sendo expulsa sem nada. Eu estou oferecendo uma saída digna». «Digna para quem?» O apartamento ficou em silêncio. Do lado de fora, um elevador parou no andar. As portas abriram e fecharam, mas ninguém apareceu no corredor. Lívia pegou a caneta. Rafael relaxou os ombros. Camila encostou novamente no sofá, só que Lívia não assinou. Virou o contrato e escreveu uma frase na última página. Recebido para análise, sem concordância. Em seguida, guardou a cópia na bolsa. «Meu advogado vai ler». Rafael segurou o pulso dela. «Você não tem advogado». Lívia olhou para os dedos dele sobre sua pele. «Agora vou ter». Rafael soltou devagar. «Não complica isso. Você não tem estrutura para enfrentar uma empresa do tamanho da Ventura. Engraçado. Até ontem você dizia que a empresa era sua». Camila se levantou. «Rafael, deixa ela ir. Daqui a 2 dias, quando perceber que não tem nem onde ficar, ela volta e assina». Lívia pegou a mala antes de abrir a porta, tirou a aliança e a colocou sobre o contrato original. «Não se preocupa, Camila. Eu não volto para disputar homem que precisa de plateia para abandonar a própria esposa». A mão de Camila parou no meio do caminho até a taça. Rafael ficou imóvel. Lívia abriu a porta, mas ouviu a voz dele antes de sair. «Sem mim, você não é ninguém». Ela virou apenas o rosto. «Então vai ser fácil esquecer meu nome». A porta se fechou. Agora presta atenção nessa parte. Rafael achava que tinha acabado de tirar Lívia da própria vida. Só não sabia que o nome dela já estava escondido dentro da empresa que ele pretendia controlar. E antes da história continuar, me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. A gente lê todos. E se você chegou agora, aperta inscrever, porque a mulher que saiu daquela casa com uma mala ainda nem sabia por que tanta gente tinha medo do sobrenome que ela perdeu. Lívia desceu pelo elevador sem olhar o próprio reflexo no espelho. Só quando chegou à garagem, percebeu que ainda segurava a chave do apartamento. Deixou a chave com o porteiro e chamou um carro. O motorista perguntou o destino. Ela quase respondeu que não sabia. No fim, deu o endereço de uma pensão simples na Vila Mariana, onde tinha morado antes de conhecer Rafael. A dona, Célia,
Ainda enviava mensagens todo Natal, embora Lívia raramente respondesse. Durante o caminho, o celular vibrou, era uma notificação do banco. Rafael havia bloqueado o cartão adicional logo depois. Chegou uma mensagem dele: "Não use mais o carro. Amanhã alguém busca." Lívia leu e apagou sem responder. O carro em questão estava no nome da empresa, o apartamento também. Até o plano de saúde vinha do contrato de Rafael. Em menos de uma hora, ele tinha começado a desmontar os últimos 5 anos como se retirasse móveis de um escritório alugado. Célia abriu o portão da pensão usando chinelos e um hobby estampado. Tinha quase 60 anos, cabelo curto e uma mania antiga de chamar todo mundo de criatura quando estava preocupada. Lívia, criatura. Que mala é essa? Posso ficar uns dias? Célia olhou para o rosto dela, depois para a mala. Pode ficar até esquecer por que entrou naquele casamento. Isso pode demorar. Então paga o café e a gente negocia o quarto. Foi a primeira vez naquela noite que Lívia quase sorriu. Célia levou a mala para dentro sem fazer mais perguntas. A pensão estava quase vazia. O corredor cheirava a café requentado e produto de limpeza. O quarto disponível tinha uma cama estreita, um armário antigo e uma janela voltada para o muro do prédio ao lado. Não é o apartamento dos jardins, disse Célia, abrindo a cortina. Mas ninguém aqui vai mandar você sair antes do café. Lívia sentou na cama, ele tá com outra. Célia parou. Faz tempo? Tempo suficiente para ela preparar meu divórcio. A mulher colocou as mãos na cintura. E você assinou? Não. Ótimo. Sofrer e assinar coisa ruim no mesmo dia é excesso de produtividade. Lívia soltou um riso curto, mas o som morreu rápido. Célia sentou ao lado dela. Você tem dinheiro seu? Tenho alguma reserva. Não muita, trabalho. Oficialmente não, e extraoficialmente. Lívia encarou o chão. Eu fazia quase toda a parte de análise dos projetos do Rafael. Então você trabalhava. Sem salário, sem cargo e sem meu nome em lugar nenhum. Célia estalou a língua. Seu problema sempre foi esse. Você faz a casa inteira e depois diz que só arrumou a mesa. Lívia não respondeu. Quando era criança, aprendera que ocupar pouco espaço diminuía o risco de ser mandada embora. Passou por 2 abrigos e 3 famílias temporárias antes de Célia, que trabalhava na cozinha de uma das instituições, começar a cuidar dela nos fins de semana. Aos 18 anos, Lívia saiu com uma bolsa de estudos, uma certidão de nascimento tardia e o pingente que havia sido encontrado junto ao cobertor em que fora abandonada, sem pai, sem mãe, sem sobrenome verdadeiro. No documento constava apenas Lívia Duarte, nome escolhido por uma assistente social. Você ainda tem aquela caixa? Perguntou Célia. Qual caixa? A que veio com você do abrigo? Os papéis velhos, o colar, essas coisas. Tá guardada. Onde? Lívia fechou os olhos. No depósito do apartamento. Célia levantou de uma vez. Então pega amanhã. Rafael mandou eu levar só a mala. E desde quando o objeto seu precisa da autorização dele, Lívia tirou o pingente de dentro da blusa. O metal estava gasto, mas o símbolo no verso continuava visível. A empresa dele usa um desenho parecido com esse. Célia segurou o pingente perto da luz. Parecido quanto? Quase igual. Você nunca reparou antes? A Ventura trocou identidade visual quando Rafael entrou. O símbolo antigo só aparece em documentos internos. Eu vi hoje no contrato do divórcio. Célia devolveu o colar. E o que isso quer dizer? Provavelmente nada. Quando alguém fala provavelmente nada olhando desse jeito, é porque tá com medo de ser alguma coisa. Lívia passou o polegar sobre as 3 linhas gravadas. Eu só preciso buscar a caixa. Num apartamento, Camila esperou o elevador descer antes de pegar o contrato. Ela não assinou. Rafael foi até o bar, vai assinar. Você disse que ela dependia de você. E depende. Não pareceu. Alice serviu o uísque, embora ainda houvesse vinho na mesa. Camila se aproximou. Ela perguntou da Ventura, porque viu o nome no documento. E você colocou o nome no documento por quê? O advogado colocou.
Então troca de advogado. Rafael bebeu sem responder. Camila caminhou até a janela. Lá embaixo, o carro que levava Lívia saiu do condomínio. Por alguns segundos, a expressão dela mudou. Não havia vitória no rosto, só uma tensão antiga. Presa no maxilar, ela conhecia o símbolo do pingente. Tinha visto a peça numa fotografia guardada pelo pai, Augusto Brandão, atual presidente da Ventura Participações. Na imagem, uma menina de 2 anos estava no colo de uma mulher diante da antiga sede da empresa. No verso da fotografia havia uma frase para Laura. Quando ela voltar, Camila encontrara aquela foto meses antes, dentro de um cofre. Também encontraram uma cópia de um registro de desaparecimento e uma carta nunca enviada. Ela não tinha certeza de que Lívia era Laura, mas tinha certeza de que não podia deixar Augusto descobrir sozinho. A gente precisa acelerar a transferência das ações, disse Camila. Rafael colocou o copo na bancada. Seu pai ainda não aprovou. Vai aprovar quando você provar que consegue manter a expansão sem depender daquela mulher. Rafael olhou para ela. Eu nunca dependi da Lívia. Camila inclinou a cabeça. Claro que não. O modo como disse aquilo incomodou mais do que uma acusação direta. Rafael sabia que boa parte dos projetos levava a marca da esposa. Não nos documentos finais, mas na lógica. Lívia percebia falhas que ninguém mais via. Encontrava custos escondidos, contratos mal estruturados e riscos que os executivos ignoravam. Só que ela nunca exigiu crédito. Ele aprendeu a não oferecer. Amanhã eu apresento o novo plano ao conselho, disse Rafael. Depois disso, seu pai não vai ter motivo para adiar. Camila pegou a bolsa. Tem certeza de que consegue defender o plano sem ela? Fui eu que aprovei cada etapa. Eu não perguntei quem aprovou. Rafael ficou calado. Camila beijou o rosto dele e saiu. No elevador, o sorriso desapareceu outra vez. Ela abriu o celular e enviou uma mensagem ao pai. A mulher que o senhor procura pode ter aparecido. Augusto visualizou quase no mesmo instante. Camila esperou-o. A resposta veio 2 minutos depois. Não faça nada sem falar comigo. Ela apagou a conversa. Tarde demais, murmurou. Na manhã seguinte, Lívia voltou ao condomínio acompanhada de Célia. O porteiro ligou para o apartamento, mas ninguém atendeu. A senhora ainda consta como moradora, explicou ele. Posso liberar sua entrada? Célia se inclinou para Lívia. Viu? Até o sistema tem mais consideração que seu marido. Lívia pediu que ela esperasse no saguão e subiu sozinha. A porta abriu com a digital, o apartamento estava silencioso. As taças tinham sido retiradas, os papéis do divórcio também. Sobre o aparador havia um vaso novo, escolhido por Camila. Lívia reconheceu porque a mulher publicara uma foto igual nas redes sociais na semana anterior. Ela seguiu até o depósito. A porta estava destrancada, mas a caixa não estava no lugar. Lívia retirou 2 malas, uma cadeira dobrável e um aspirador. Nada. Voltou para o corredor e abriu o armário do escritório. A caixa também não estava ali. Seu celular vibrou. Rafael. O que você está fazendo no apartamento? Buscando uma coisa minha. Eu mandei você avisar antes. Eu ainda tenho acesso. Não por muito tempo. Cadê a caixa que ficava no depósito? Houve silêncio. Que caixa? A caixa de madeira com meus documentos antigos. Não sei. Rafael. Você mexeu nas minhas coisas. Eu não fico catalogando tralha. A palavra atingiu Lívia com mais força do que deveria. Ali tem os únicos objetos que eu trouxe do abrigo. Então pergunta para a empregada. Talvez ela tenha jogado fora. A Dalva nunca jogaria nada meu sem perguntar. Eu tô entrando numa reunião. Fecha a porta quando sair. Ele desligou. Lívia permaneceu no corredor, ouvindo o som vazio da chamada encerrada. Ao se virar, viu que a porta do escritório estava aberta. Na noite anterior, tinha deixado aquela porta fechada. Entrou. O computador de Rafael não estava ali, mas havia marcas recentes sobre a mesa. Uma gaveta tinha ficado mal fechada. Lívia puxou.
Dentro, encontrou um envelope rasgado com o símbolo antigo da aventura. Estava vazio. No canto inferior, alguém escrevera à mão. Documentação de Laura. Lívia leu o nome 2 vezes. Não conhecia nenhuma Laura ligada à empresa. Guardou o envelope na bolsa. Antes de sair, abriu o armário baixo onde Rafael mantinha contratos antigos. Faltavam 3 pastas. O espaço vazio ainda tinha poeira nas bordas. Alguém estivera procurando documentos naquela casa, e não tinha sido ela. Célia percebeu a mudança no rosto de Lívia assim que ela voltou ao saguão. Achou? A caixa sumiu. Como assim sumiu? E achei isso. Lívia entregou o envelope. Célia passou o dedo sobre o símbolo. É igual ao colar. É quase igual. Não, criatura. É igual. No canto do saguão, uma câmera de segurança girou lentamente. Lívia olhou para a lente. Eu preciso descobrir quem é Laura na sede da aventura. Rafael entrou na sala do conselho, carregando uma apresentação que tinha revisado durante a madrugada. Augusto Brandão estava sentado na cabeceira. Aos 64 anos, usava poucas palavras e tinha o hábito de retirar os óculos quando alguém dizia algo que não o convencia. Camila ocupava a cadeira à direita do pai. O plano de expansão previa a compra de 3 centros de distribuição e a entrada da empresa num novo setor. Rafael começou seguro. Nos primeiros 15 minutos, apresentou números, projeções e cenários. Então Augusto retirou os óculos. De onde veio essa estimativa de ocupação? Rafael olhou para a tela. Da análise regional. Qual análise? A equipe cruzou os dados de demanda. Sua equipe me mandou uma versão diferente ontem. Camila baixou os olhos para o notebook. Rafael mudou o slide. A versão enviada ontem estava incompleta. Essa também tá, disse Augusto. Você ignorou o custo da adequação ambiental em 2 unidades. Rafael sentiu o primeiro golpe. Lívia havia mencionado algo sobre licenças numa conversa semanas antes. Ele dissera que a equipe jurídica resolveria. O custo pode ser absorvido na segunda fase. Pode ou será? Será Augusto colocou os óculos sobre a mesa. Com base em quê? A sala ficou quieta. Rafael procurou a planilha de apoio. O arquivo abria, mas algumas fórmulas estavam quebradas. Ele clicou 2 vezes, depois fechou. Houve um problema de atualização. Um problema de atualização ou a pessoa que montou o modelo não trabalha mais com você? Camila ergueu o rosto. Rafael sentiu oscilar e endurecer. Minha vida pessoal não interfere na empresa. Então responda sem falar da sua vida pessoal. Augusto apontou para a tela. Quem construiu esse modelo? Eu coordenei o projeto. Não foi o que perguntei. Rafael hesitou. Uma conselheira no fim da mesa começou a folhear a versão impressa. O arquivo original está registrado com as iniciais L.do. Observou ela. Quem é? Camila fechou a tampa do notebook. Uma consultora externa. Rafael olhou para ela. Augusto também. Qual o nome da consultora? Perguntou o presidente. Camila manteve o rosto sereno. Lívia Duarte ar pareceu diminuir dentro da sala. Augusto repetiu o nome em voz baixa. Duarte, esposa do Rafael, completou Camila. Ex-esposa, na verdade. O pai virou lentamente para ela. Desde quando você sabe disso? Desde que comecei a revisar o projeto. E por que ela não aparece nos contratos? Rafael se adiantou. Porque não era uma consultoria formal. Ela fazia algumas análises em casa. Algumas? Augusto puxou a versão impressa e ergueu as páginas. Isso aqui sustenta a compra de quase $500 milhão em ativos. Eu revisei tudo. Revisar não é criar. Rafael apoiou as mãos na mesa. Com todo respeito, Augusto, a Lívia não teria acesso a esse mercado sem mim. Ela produziu estudos porque eu dei contexto, dados e direção. Augusto o observou por alguns segundos. Você acabou de abandonar uma mulher que conhece melhor o seu projeto do que você. Camila interveio. Pai, isso não muda o valor estratégico da aquisição. Muda a confiança que eu tenho em quem está apresentando. Augusto fechou a pasta. A votação fica suspensa. Rafael deu um passo à frente.
O senhor não pode suspender por causa de uma questão conjugal. Posso suspender porque você apresentou como seu modelo que não consegue explicar. Ninguém falou. Augusto recolheu os papéis e se levantou antes de sair, parou diante de Camila. Quero falar com você no meu escritório. Agora ela tentou sorrir. Claro, Rafael ficou sozinho com os conselheiros por alguns segundos. Ninguém o encarou diretamente. A primeira pessoa a sair foi a mesma conselheira que encontrara as iniciais de Lívia. Ao passar por ele, deixou uma frase curta. Da próxima vez, traz a autora. Rafael pegou o celular, ligou para Lívia. Ela não atendeu, ligou de novo. Na terceira tentativa, ela rejeitou a chamada. No escritório de Augusto, Camila fechou a porta ao pai e estava diante de uma fotografia antiga apoiada sobre a estante. Não era a imagem de Laura, era uma foto da família Brandão quando Camila ainda era adolescente. Você mandou aquela mensagem ontem, disse ele. Que mulher apareceu? Camila cruzou os braços. Eu precisava ter certeza. Certeza de quê? De que o senhor não estava vendo semelhança onde não existe. Camila. A esposa do Rafael usa um pingente com o símbolo antigo da aventura. Augusto segurou a borda da estante. Você viu? Vi, de perto. O bastante L se virou. Onde ela tá? Rafael terminou o casamento ontem e você estava lá? Camila demorou um instante. Tava. Augusto fechou os olhos. Que foi? Perguntou ela. Vai fingir surpresa. O senhor sabia que eu me envolvia com ele. Eu sabia que você estava cometendo um erro. Não sabia que estava entrando na casa daquela mulher enquanto ela ainda morava lá. Daquela mulher ou da sua herdeira perdida? A pergunta saiu com um veneno que ela não conseguiu esconder. Augusto ficou imóvel. Camila riu sem humor. Então é verdade, ainda não sabemos. Mas o senhor quer que seja. Eu quero descobrir o que aconteceu com minha sobrinha. Sua sobrinha que desapareceu há 28 anos e que, se estiver viva, herda as ações da mãe. Não fala como se ela tivesse culpa. Eu não falei em culpa. Falei em ações. Augusto caminhou até a mesa. Você encontrou a fotografia no meu cofre. Encontrei mais do que isso. O quê? Camila desviou o olhar. Foi rápido. Augusto percebeu. O que você encontrou? Nada que prove que Lívia é Laura. Camila. Um registro antigo. Uma carta. Coisas que podiam destruir a empresa se caíssem na mão errada. Cadê esses documentos? Guardados. Onde? Num lugar seguro, Augusto apoiou as duas mãos sobre a mesa. Você vai me entregar tudo hoje e depois vai colocar uma desconhecida no conselho? Vai entregar para ela o bloco de ações que minha mãe administrou durante décadas? Vai apagar tudo que eu fiz porque apareceu uma mulher usando um colar? Essas ações nunca pertenceram à sua mãe. Camila ficou pálida. Ela manteve a empresa viva, como guardiã, não como dona. E eu? Também sou só guardiã do lugar de alguém que sumiu antes de aprender a escrever o próprio nome. Augusto não respondeu. A ausência de resposta cortou mais do que qualquer frase. Camila abriu a porta. Você vai trazer os documentos, repetiu ele. Ela segurou a maçaneta. Cuidado com o que procura, pai. Às vezes a pessoa perdida voltou faz tempo e só não quer a família que encontrou. Quando ficou sozinho, Augusto pegou o celular. Procurou o nome de Lívia Duarte nos arquivos internos. Encontrou os relatórios. Abriu o primeiro, depois o segundo. Em cada página, reconheceu uma forma de organizar riscos que lembrava a irmã, Helena, mãe de Laura. Não era prova. Podia ser coincidência. Ainda assim, as mãos dele começaram a tremer quando chegou a assinatura digital. Lívia, de a mesma inicial usada nos cadernos antigos de Helena para marcar documentos destinados à filha. Augusto ligou para o chefe do arquivo da empresa. Preciso de todas as cópias do processo de sucessão de Helena Brandão, ainda hoje. Agora houve uma pausa do outro lado. Senhor Augusto, essas pastas foram retiradas ontem, Ellie se levantou. Por quem? A autorização veio do gabinete da sua filha. Na pensão, Lívia espalhou sobre a cama tudo que ainda possuía do passado.
O pingente, uma certidão emitida anos depois do nascimento, 2 fotos do abrigo e um papel dobrado que Célia encontrara dentro de um livro antigo. Eu nunca vi isso, disse Lívia. Por que você nunca abria aquele livro? Respondeu Célia. Era uma coleção de histórias infantis. Você odiava. Lívia abriu o papel. Era uma cópia desbotada de um relatório de entrada no abrigo. A criança tinha sido encontrada perto de uma rodoviária, enrolada num cobertor branco. No pulso havia uma fita com uma única palavra escrita. Laura Lívia sentou mais devagar. Por que meu nome foi mudado? Disseram que não dava para provar que Laura era nome ou recado, explicou Célia. Quando fizeram seus documentos, escolheram Lívia. Você sabia? Eu sabia da fita, não sabia do resto. Por que nunca me contou? Célia apertou os lábios. Porque você passou a infância inteira esperando alguém aparecer. Quando fez 15 anos, parou de perguntar. Eu achei que contar ia abrir a ferida de novo. Lívia virou o relatório no verso. Havia um carimbo quase apagado. Ainda era possível ler parte do nome. Instituto Brandão. Isso era uma instituição? Perguntou ela. Acho que financiava o abrigo. Lívia pegou o celular e pesquisou. Os primeiros resultados mostraram projetos sociais mantidos pela Fundação Brandão, ligada à Aventura Participações. O mesmo sobrenome de Camila, o mesmo símbolo do pingente, a mesma empresa no contrato do divórcio. Célia, quem encontrou esse papel? Estava nos arquivos da cozinha quando o abrigo fechou. A diretora ia jogar fora um monte de documento. Eu peguei o que tinha seu nome. Você tem mais alguma coisa? Célia levantou e foi até o corredor. Voltou carregando uma sacola plástica. Eu trouxe isso da minha casa quando você ligou ontem. Não sabia se ia servir. Dentro havia envelopes, recibos antigos e 3 cartões de aniversário nunca entregues, todos endereçados a Laura. Nenhum tinha remetente. Lívia abriu o primeiro. A mensagem era curta. Ainda estamos procurando você. No segundo, alguém escrevera. Seu lugar continua guardado. No terceiro, enviado quando Lívia teria completado 10 anos, havia apenas uma frase. Perdoe quem não chegou a tempo. Ela colocou o cartão sobre a cama. Quem entregava isso chegava pelo correio. A diretora guardava. Depois ela disse que a pessoa parou de mandar. Por que eu nunca recebi? Porque os cartões vinham para Laura Brandão e seu documento dizia Lívia Duarte. Célia se sentou diante dela. A diretora achava que era engano. Lívia soltou uma risada seca. 28 anos de engano. O celular tocou Rafael outra vez. Desta vez, ela atendeu. O que você quer? Onde estão os arquivos do projeto de expansão? Lívia fechou os olhos por um segundo. Bom dia para você também. O conselho suspendeu a votação porque algumas fórmulas não abriram. Elas abrem com a base de dados correta. Cadê a base? No servidor da empresa. Não tá. Então alguém apagou. Você fez isso? Lívia olhou para os cartões sobre a cama. Ontem eu era ninguém. Hoje você acha que consigo derrubar uma apresentação de R$500 milhão de dentro de uma pensão? Não brinca comigo. Eu não tô brincando. Eu avisei que aquelas projeções dependiam das licenças ambientais e dos contratos locais. Você disse que não precisava incluir. Rafael ficou em silêncio. Me manda uma cópia, pediu ele. Não. Lívia, isso também pode te prejudicar. Como? Você acabou de registrar em papel que eu não tenho ligação com a empresa. Não mistura as coisas. Foi exatamente o que você fez quando usou meu trabalho sem meu nome. Rafael baixou a voz. Quanto você quer? Lívia olhou para o pingente. Minha caixa. O quê? A caixa que sumiu do apartamento. Devolve. Eu não peguei. Então descobre quem pegou. Você tá me chantageando? Não. Tô colocando preço na única coisa que você respeita. Acesso ela desligou. Célia observava. Você sabe que ele pode achar os arquivos com outra pessoa, né? Pode. E mesmo assim não mandou. Passei 5 anos entregando tudo antes que ele pedisse. Não funcionou muito bem para mim. Célia assentiu.
Agora você está falando como alguém que merece café fresco. No fim da tarde, Lívia foi até um pequeno escritório de advocacia indicado por uma antiga colega da faculdade. A advogada, Joana Ferraz, tinha pouco mais de 40 anos e ouviu toda a história sem interromper. Depois examinou o contrato do divórcio. Não assina isso, eu já imaginava. Ele quer que você renuncie a direitos que talvez nem existam, mas a cláusula é ampla demais. Pode incluir propriedade intelectual, participação indireta e qualquer discussão futura sobre patrimônio oculto. Lívia mostrou o envelope com a anotação sobre Laura Joana, virou o papel contra a luz. Você tirou isso da casa onde ainda morava oficialmente? Sim, guarda. Não publica, não confronta ninguém ainda. Você acha que tem ligação com a empresa? Acho que alguém queria esconder esse documento. Isso já basta para ter cuidado. Lívia colocou sobre a mesa o relatório do abrigo e os cartões. Joana leu tudo. A Fundação Brandão financiava o abrigo? Pelo carimbo, sim. E você acredita que pode ser essa Laura? Eu não sei no que acreditar. A advogada pegou o pingente com uma folha de papel para não tocar diretamente no metal. A gente pode pedir uma pesquisa documental, localizar registros antigos e, se houver base, buscar um exame de parentesco. Mas não vai acontecer de um dia para o outro. Eu não quero aparecer dizendo que sou herdeira de ninguém. Ótimo, porque essa é a pior coisa que você poderia fazer agora. Joana devolveu o colar. Primeiro, a gente descobre quem você é. Depois decide o que fazer com isso. E o divórcio? Responde separadamente, sem misturar as duas questões. Lívia passou os dedos sobre a borda da cadeira. Rafael disse que eu não tenho estrutura para enfrentar a aventura. Talvez ele esteja certo. Lívia ergueu os olhos. Joana continuou. Hoje você não tem. Então a gente constrói. Ao sair do escritório, Lívia encontrou um carro preto estacionado do outro lado da rua. Os vidros eram escuros, mas ela percebeu um movimento no banco traseiro. Caminhou até uma cafeteria. O carro avançou devagar. Lívia entrou no estabelecimento e ficou perto da janela. O veículo parou alguns metros adiante. Ela fotografou a placa. Em seguida, ligou para Joana. Acho que alguém me seguiu. A advogada pediu que ela voltasse imediatamente. Antes que Lívia atravessasse a porta, o carro arrancou. No banco traseiro, Camila olhou a foto ampliada no celular. Era a imagem de Lívia entrando no escritório com o pingente visível sobre a blusa. O motorista perguntou se deveria continuar seguindo. Não! E agora? Camila bloqueou a tela. Agora a gente descobre o que ela já sabe. Naquela noite, Rafael voltou ao apartamento e encontrou as luzes apagadas. Pela primeira vez, percebeu que não sabia onde Lívia guardava as velas, as contas antigas ou os números dos prestadores do prédio. Foi até a cozinha. A geladeira estava quase vazia. Sobre a bancada havia uma lista escrita por ela 3 dias antes. Comprar café, confirmar reunião do conselho, lembrar Rafael do aniversário da mãe. Ele amassou o papel, o celular tocou. Camila, meu pai cancelou a negociação das ações, disse ela. Rafael se encostou na bancada. Cancelou ou adiou? Cancelou até esclarecer quem criou o projeto e por que Lívia não aparece nos registros. Eu resolvo isso? Como? Ela vai me dar os arquivos. Vai? Rafael olhou para o papel amassado na mão. Vai. Não trata ela como se ainda obedecesse. Você está defendendo a Lívia agora? Tô tentando evitar que você subestime a pessoa errada. Ele apertou a mandíbula. Você dizia que ela era insignificante. Camila demorou a responder. Eu disse que ela não tinha posição. Não disse que era burra. Tem alguma coisa que você não está me contando? Tem. Meu pai quer conhecer sua ex-esposa. Rafael ficou em silêncio. Por causa do projeto? Também. O que significa também? Camila olhou pela janela do próprio apartamento. Sobre a mesa, diante dela, estava a caixa de madeira que sumira do depósito de Lívia. A tampa permanecia aberta. Dentro havia um cobertor infantil, uma pulseira de identificação,
uma fotografia rasgada e uma carta assinada por Helena Brandão. Camila tocou na carta. Significa que seu divórcio pode ter ficado muito mais caro do que você imaginou. Ela desligou antes que Rafael perguntasse mais. Na manhã seguinte, Augusto recebeu no escritório uma cópia digital do relatório do abrigo. Um funcionário antigo da fundação localizara o documento depois de procurar em caixas nunca catalogadas. O nome de entrada era Laura. A data de nascimento coincidia. O pingente aparecia descrito entre os objetos encontrados com a criança. Augusto leu a última linha 3 vezes, possível identificação ligada à família mantenedora. Contato interrompido por orientação superior. Ele chamou o funcionário. Quem deu essa orientação? Não aparece no relatório. Quem administrava a fundação naquela época? O homem hesitou. Sua cunhada, Marta Brandão. Marta era mãe de Camila. Augusto fechou o arquivo. A mulher morrera 4 anos antes sem revelar o que tinha feito, ou sem revelar tudo. Ele ligou para Camila, ela não atendeu. Ligou para Rafael. Quero o endereço de Lívia Duarte. Rafael se levantou da cadeira. Por quê? Porque preciso falar com ela. Sobre o projeto? Não. Então, sobre o quê? Augusto olhou para a fotografia da menina desaparecida. Sobre o nome que ela usava antes de ser Lívia. Do outro lado da chamada, Rafael não respondeu. Até aquele instante, ele acreditava que a maior ameaça era perder a aprovação do conselho. Só então começou a entender que talvez tivesse abandonado não apenas a autora do projeto que sustentava sua carreira, mas a mulher que podia reivindicar o controle da empresa inteira. A campainha da pensão tocou pouco antes das 8 da manhã, quando Lívia ainda segurava a primeira xícara de café. Célia abriu o portão e voltou com o rosto desconfiado. Tem um homem de terno perguntando por você? Lívia pousou a xícara. Rafael, mais velho, e com cara de quem nunca precisou esperar ninguém abrir portão. Augusto Brandão entrou sozinho. Não trouxe assessor, motorista nem pasta. Usava um terno escuro, mas segurava os óculos na mão com tanta força que uma das hastes pressionava a pele. Lívia o reconheceu das fotografias institucionais da aventura. Senhor Augusto L. parou ao vê-la. O olhar desceu até o pingente sobre a blusa e permaneceu ali por alguns segundos. Posso falar com você? Célia cruzou os braços. Pode falar daqui mesmo. Augusto olhou para ela. E a senhora é? A pessoa que ficou quando ninguém da família dela apareceu. Lívia tocou no braço de Célia. Tudo bem? Conduziu Augusto até uma pequena sala ao lado da recepção. Ele não se sentou de imediato. Caminhou até a janela, voltou e encarou o pingente outra vez. Onde conseguiu essa peça? Ela estava comigo quando fui encontrada. Você sabe o nome que usava naquela época? Laura. Augusto fechou os olhos por um instante. Lívia percebeu que ele não estava fingindo surpresa. Quem era Laura Brandão? Perguntou ela. Ele finalmente se sentou, minha sobrinha. Célia, parada perto da porta, soltou um ruído baixo. Lívia permaneceu de pé. E o senhor veio aqui porque acha que sou ela? Eu vim porque existem coincidências demais. Sua idade, a data em que foi encontrada, o pingente, o nome e o abrigo financiado pela fundação da família. Coincidência não faz ninguém virar herdeira. Eu sei, então não me chame de sobrinha. Augusto assentiu. Não vou chamar até termos certeza. A resposta não apagou o desconforto, mas impediu que ele crescesse. Lívia sentou diante dele. Como ela desapareceu? Augusto olhou para as próprias mãos. Minha irmã, Helena, morreu num acidente quando Laura tinha pouco mais de 2 anos. O pai da menina já não estava presente. Durante a disputa pela guarda, ela desapareceu da casa onde vivia com uma cuidadora. Desapareceu como? A cuidadora disse que um homem apareceu com documentos e autorização da família. Quando fomos procurar, os 2 tinham sumido. E ninguém encontrou? Encontraram pistas. Nunca criança. Célia deu um passo à frente. Encontraram, sim.
Só não ligaram o nome certo à menina. Augusto ergueu o rosto. Nós recebemos informação de que uma criança chamada Laura tinha entrado num abrigo. Minha cunhada, Marta, foi até lá. Depois voltou dizendo que não era nossa Laura. Marta era mãe da Camila? Perguntou Lívia. Era. A sala ficou quieta. Lívia lembrou da outra mulher sentada no sofá, ao lado dos documentos do divórcio. E a Camila sabe disso? Sabe parte. Quanto é parte? Augusto desviou os olhos. Mais do que me contou. Então o senhor não veio só confirmar se sou sua sobrinha. Veio descobrir o que sua filha escondeu. Ele recolocou os óculos. Eu não vou mentir para você. Sim, pelo menos nisso o senhor é mais direto que ela. Augusto abriu a mão sobre o joelho. Preciso pedir um exame de parentesco. Com quem? Comigo. Também podemos comparar registros médicos antigos e documentos da sua mãe. E se der positivo, você será reconhecida como Laura Helena Brandão. E o que muda? Ele demorou. Muita coisa. Essa resposta serve para quem já sabe. Eu não sei. Augusto respirou pelo nariz, sem pressa. Sua mãe deixou um bloco de ações da Ventura em nome da filha. Enquanto Laura estivesse desaparecida, essas ações seriam administradas por uma guardiã da família. Primeiro Marta. Depois, Camila assumiria parte da administração até a situação ser resolvida. Camila administra ações que podem ser minhas, ainda não em nome próprio, mas vota com elas em determinadas decisões. Sim, Célia soltou uma risada sem humor. Que conveniente, Augusto não reagiu. Lívia inclinou o corpo para a frente. E o senhor sabia que Camila se envolvia com meu marido? Sabia do envolvimento. Não sabia que Rafael ainda vivia com você quando aquilo começou. Isso muda alguma coisa para a empresa? Devia mudar para ele. Não foi o que perguntei. Augusto percebeu o golpe. Rafael esperava receber apoio de Camila para ampliar o poder dentro da Ventura. Se você for Laura, qualquer transferência envolvendo esse bloco de ações pode ser contestada. Então ele me abandonou por uma mulher que administrava o que talvez fosse meu. Parece que sim. Lívia olhou pela janela. No quintal da pensão, um lençol branco balançava no varal. A imagem prendeu seus olhos por alguns segundos, porque não exigia resposta. Augusto quebrou o silêncio. Eu gostaria que você fosse à empresa. Ela virou devagar. Para quê? Para conhecer os documentos, entender sua posição e começar o processo de confirmação. Na empresa onde meu marido usou meu trabalho sem meu nome, isso também precisa ser corrigido. O senhor só percebeu depois que a apresentação dele deu errado. Augusto aceitou a frase sem tentar se defender. Percebe tarde. Minha vida tá cheia de gente que percebe tarde. Ele se levantou. Então não vou pressionar. A advogada pode entrar em contato com a minha equipe. O exame ser feito por uma instituição escolhida em comum acordo. Lívia também se levantou. Joana acompanha tudo. Claro, antes de sair, Augusto tirou do bolso uma fotografia pequena. Colocou sobre a mesa. A imagem mostrava uma mulher jovem, de cabelos escuros, segurando uma menina com o mesmo pingente. Essa era Helena, disse ele. Sua mãe, se estivermos certos. Lívia não pegou a foto. Augusto deixou o papel ali e caminhou até a porta. Senhor Augusto, ele parou. Por que os cartões nunca chegaram? A pergunta fez o ombro dele baixar. Eu não sabia que não tinham chegado. Mas alguém mandou. Eu mandei os 3 primeiros. Lívia olhou para os cartões sobre um aparador. Depois parou. Marta dizia que mandar mensagem para um abrigo sem confirmação podia alimentar falsas esperanças. E o senhor acreditou nela. Augusto abriu a porta. Acreditei na pessoa errada. Quando ele saiu, Célia fechou o portão com mais força do que precisava. Não gostei dele, nem eu. Mas Lívia pegou a fotografia. Acho que ele falou a verdade sobre algumas coisas. Algumas é palavra perigosa. Lívia virou a foto. No verso estava escrito à mão. Helena e Laura, sede antiga, 1998. A letra era parecida com a dos cartões. Horas depois,
Joana entrou em contato com os advogados da Ventura. Definiu que nenhum anúncio seria feito antes da confirmação documental e genética. Também exigiu acesso aos registros da fundação e à cadeia de administração das ações. A resposta veio rápido demais. Os documentos estavam temporariamente indisponíveis por revisão interna. Joana leu o e-mail em voz alta no escritório. Revisão interna é um jeito elegante de dizer que alguém está tentando descobrir o que pode esconder. Lívia colocou a fotografia sobre a mesa. Augusto disse que Camila retirou pastas do arquivo. Então ela já sabe que estamos procurando. Ela também pegou minha caixa. Tem prova? Não. Suspeita forte não é prova. Rafael pode ter câmera no corredor do apartamento. Então pedimos preservação das imagens pelo processo do divórcio. Joana começou a digitar. Lívia observou a tela. Quero incluir o trabalho que fiz na empresa. Vai incluir. Não só como dinheiro, como autoria. Como autoria e responsabilidade. Se o projeto der errado, eles podem tentar dizer que fui eu quem criou as falhas. Joana interrompeu a digitação e olhou para ela. Isso já passou pela sua cabeça antes? Hoje de manhã? Por quê? Lívia mostrou uma mensagem recebida havia poucos minutos. Era de um número desconhecido. Se a Aventura perder o projeto, todos vão saber quem construiu o modelo defeituoso. Joana leu 2 vezes. Não responde. Eu não ia responder. Guarda. Faz cópia e me manda. Quem enviou isso sabe que você criou o modelo, Rafael, Camila ou alguém do conselho. O número pode ser rastreado por via legal, mas não imediatamente. Lívia guardou o celular. Eles querem que eu tenha medo de reivindicar meu trabalho. Funcionou? Ela pensou no contrato, na taça com batom e na frase de Rafael diante da porta. Sem mim, você não é ninguém. Não como eles esperavam. Na aventura, Rafael entrou no gabinete de Camila sem bater. Ela estava diante do computador, comparando 2 versões de um documento. O que seu pai foi fazer na pensão? Camila fechou a tela. Quem te contou? Ele pediu o endereço dela para mim e você deu. Eu achei que fosse sobre o projeto. Você sempre acha o que é mais conveniente. Rafael puxou a cadeira e sentou. Lívia é Laura Brandão? Camila não respondeu. É? Ainda não existe confirmação, mas você suspeitava. Suspeitar não é saber. Você entrou na minha casa, viu o pingente e não falou nada. Para quê? Para você voltou correndo para a esposa quando descobrisse que ela podia valer mais do que eu? Rafael se levantou. Isso não é sobre valor. Camila riu. Claro que é. Você deixou a Lívia porque achou que comigo teria acesso ao conselho, às ações e ao meu pai. Não precisa fazer cara de ofendido agora. Eu deixei porque nosso casamento já tinha acabado. Não. Você deixou porque acreditou que ela não tinha mais nada para te oferecer. A frase ficou entre os dois. Rafael se aproximou da mesa. Cadê a caixa dela? Camila manteve o rosto imóvel. Que caixa? A que sumiu do apartamento? Pergunta para sua ex, eu perguntei. Ela disse que não pegou. Então talvez a empregada tenha jogado fora, como você falou. Rafael estreitou os olhos. Como sabe o que eu falei? Camila percebeu o erro. Você comentou comigo ontem, não com essas palavras. Ela fechou a pasta diante dela. Tá me interrogando agora? Tô tentando entender por que você tá sempre um passo na frente. Porque enquanto você estava ocupado expulsando sua esposa, eu estava protegendo o futuro da minha família. Protegendo de quem? De uma mulher que pode chegar e tomar metade do que a gente construiu. Ela construiu parte da expansão. Para de repetir o discurso do meu pai. Rafael apoiou as mãos na mesa. Você mandou aquela mensagem ameaçando ela? Camila se levantou. Que mensagem? Ele mostrou uma fotografia enviada por Joana ao advogado do divórcio. Não fui eu, tem certeza? Você acha que eu usaria um número que pode ser ligado a mim? Acho que você tá com medo. Ela chegou perto bastante para falar baixo. E você não tá? Rafael guardou o telefone. Eu quero a caixa. Não sei onde tá, Camila. Sai do meu gabinete.
Se eu descobrir que você mexeu nas coisas dela, vai fazer o quê? Voltar para a pensão e pedir desculpa porque ela pode ser dona da empresa? Ele não respondeu. Camila abriu a porta. Pois é, foi o que eu pensei. Depois que Rafael saiu, ela trancou a porta e abriu novamente o documento na tela. Era uma cópia da carta de Helena O. Texto não falava apenas da herança. Helena afirmava ter descoberto desvios cometidos dentro da fundação e dizia que, se alguma coisa acontecesse com ela, a guarda das ações de Laura nunca deveria ficar com Marta. A carta tinha a data de 4 dias antes do acidente. Camila conhecia aquele conteúdo havia 3 meses. Ainda não tinha contado a Augusto, nem pretendia. No corredor, Rafael parou diante da parede de vidro. A cidade se estendia lá embaixo, mas ele não via os prédios. Pela primeira vez, juntou fatos que antes tratara como detalhes separados. Camila sabia onde estavam os arquivos de Lívia. Sabia o que ele tinha dito sobre a caixa. Sabia da identidade de Laura antes do pai. Tinha pressionado A para que o divórcio fosse assinado na mesma semana da transferência das ações. Ele pegou o celular e ligou para o porteiro do condomínio. Preciso das imagens do corredor de ontem. Senhor Rafael, a administração só libera com solicitação formal. Eu sou morador. Mas a senhora Lívia também aparece nas gravações. O jurídico pediu preservação. Quem pediu? A advogada dela. Rafael fechou os olhos. Lívia tinha se movido antes dele, no dia marcado para o exame. Augusto chegou ao laboratório acompanhado apenas de um advogado. Lívia foi com Joana. Não houve abraço, não houve fotografia. A coleta levou poucos minutos. O resultado sairia em algumas semanas, junto com a análise documental. Ao deixar a sala, Augusto entregou a Lívia uma pasta fina. São cópias de relatórios que sua mãe escreveu. Ainda não sabemos se ela era minha mãe. Eu sei. Leia quando quiser. Lívia segurou a pasta sem abrir. O senhor trouxe porque acha que vou reconhecer alguma coisa. Trouxe porque, quando li seus relatórios, reconheci nela alguma coisa sua. Isso não prova parentesco. Não. Mas explica por que eu devia ter prestado atenção no seu nome antes. Joana observava os dois sem interferir. Augusto continuou. O conselho quer ouvir você sobre o projeto. Não sou funcionária. Pode entrar como consultora independente, com contrato e remuneração. Lívia soltou um sorriso pequeno. Agora meu trabalho tem valor? Sempre teve. A diferença é que agora eu sei quem escondeu o Rafael. Ele também, a palavra também codou. Quem mais? Augusto olhou para o corredor. Minha filha, na reunião seguinte do conselho. Lívia entrou pela primeira vez na sede da Ventura pela porta principal. Rafael estava sentado no lado oposto da mesa. Ao vê-la, endireitou o corpo, mas não sorriu. Camila não compareceu. Augusto abriu a sessão. Lívia Duarte foi contratada para apresentar a origem, os riscos e as correções do modelo de expansão. A discussão sobre sua possível ligação familiar com a empresa não faz parte desta reunião. Um conselheiro ajustou os papéis. Precisamos mesmo separar as duas coisas? Lívia respondeu antes de Augusto. Precisamos. Se meu modelo for ruim, um sobrenome não melhora. Se for bom, a falta dele também não apaga, o conselheiro assentiu. Rafael olhou para ela por um instante mais longo. A apresentação começou. Lívia explicou que a expansão, como fora desenhada, tinha 3 fragilidades: custos ambientais subestimados, dependência excessiva de um único operador regional e projeções de ocupação baseadas em contratos ainda não confirmados. O plano pode ser salvo? Perguntou Augusto. Pode, mas não no prazo apresentado. Rafael se inclinou. Adiar 6 meses faz a empresa perder 2 unidades estratégicas. Comprar agora faz a empresa assumir passivos que não foram precificados. Eu já negociei proteção contratual. Negociou com quem? Com os vendedores. A cláusula cobre informação omitida. Não cobre erro de avaliação nosso. Rafael abriu uma pasta. A equipe jurídica entende diferente.
A equipe jurídica recebeu a versão completa do risco ambiental. Ele parou, Lívia percebeu. Não recebeu, concluiu ela, porque ainda não era definitivo. Então, como ofereceram proteção sobre algo que não conheciam? A sala ficou em silêncio. Augusto retirou os óculos. Rafael folheou os documentos. Você está apresentando isso como se eu tivesse escondido informação. Você ignorou informação. Não é a mesma coisa. Para quem paga a conta, a diferença é pequena. Um dos conselheiros pediu acesso aos arquivos originais. Lívia entregou um dispositivo de armazenamento a Joana, que o passou ao secretário da reunião. Os arquivos incluem o histórico das alterações, explicou Lívia. Dá para ver quais foram retirados e por qual usuário. Rafael ergueu os olhos. Você manteve o histórico. Eu mantenho tudo. A resposta atingiu não apenas ele. Augusto virou para o secretário. Abra a versão de 3 semanas atrás. O arquivo mostrou os alertas ambientais, destacados em amarelo. Na coluna de alteração, aparecia o usuário de Rafael L. Fechou o laptop. Eu cortei porque eram observações preliminares, sem consultar a autora. Perguntou uma conselheira. Rafael olhou para Lívia. A gente conversou sobre isso em casa. Você falou. Eu discordei e mesmo assim continuou trabalhando no projeto, porque eu acreditava que você corrigiria antes da apresentação final. Então também assumiu o risco. Lívia apoiou as 2 mãos sobre a mesa. Não, eu assumi o erro de confiar em você. A frase ficou sozinha. Rafael abriu a boca, mas não encontrou resposta. Augusto anunciou um intervalo. No corredor, Rafael alcançou Lívia perto dos elevadores. Você queria me humilhar? Ela apertou o botão. Eu queria impedir a empresa de perder dinheiro. Podia ter falado comigo antes. Lívia virou o rosto. Eu falei durante meses, não desse jeito. Do jeito que não ameaçava seu cargo, você não escutava. As portas do elevador abriram. Ela não entrou. Rafael baixou a voz. Eu não sabia da Camila. De qual parte? Da sua identidade, da caixa, dos documentos. Ainda não sei de muita coisa também. Eu posso ajudar. Lívia quase riu. Você não conseguiu proteger nem o próprio projeto de uma decisão sua. Eu errei. Você cortou meu nome, cortou meus alertas e depois cortou meu cartão na mesma noite em que me expulsou. Eu estava com raiva. Isso devia melhorar o quê? Rafael passou a mão pela nuca. Camila usou você. Lívia ergueu as sobrancelhas. Não, ela usou você. Eu só paguei parte da conta. As portas começaram a fechar. Lívia entrou e apertou o térreo. Antes que o vão desaparecesse, Rafael falou. A caixa está com ela. Lívia colocou a mão entre as portas. Você viu? Não. Mas ela sabia coisas que só estavam lá. Então prove. Vou provar. Não por mim. As portas fecharam. No andar acima, Camila observava as imagens internas de segurança pelo celular. Tinha conseguido acesso por meio de um funcionário antigo. Ao ver Rafael e Lívia conversando, apertou o aparelho por um instante. Pensou em ligar para ele. Não ligou. Abriu a caixa de madeira sobre a mesa e retirou a pulseira infantil. A peça continha uma sequência de números gravada no verso. A mesma sequência aparecia num documento de internação de Laura após um episódio de febre, meses antes do desaparecimento. Aquilo seria uma prova forte. Camila colocou a pulseira dentro de um envelope separado. Depois queimou apenas a cópia do documento. Não conseguiu queimar a carta de Helena. A chama alcançou uma das bordas, mas ela apagou com os dedos antes que o papel fosse destruído. Ficou olhando a marca escura. Quando ninguém estava por perto, Camila ainda ouvia a voz da mãe. Você não vai entregar o que é nosso para uma menina que nem sabe que existe. Durante anos, acreditara nisso. Agora já não sabia se defendia uma herança ou apenas o medo de descobrir que toda a posição da família tinha nascido de um crime. O resultado preliminar chegou 24 dias depois. Joana pediu que Lívia fosse ao escritório pessoalmente. Augusto já estava lá.
Ninguém falou enquanto ela abria o envelope. A compatibilidade genética indicava parentesco de tio e sobrinha com probabilidade superior ao limite técnico exigido. Os documentos do abrigo, os registros médicos e o pingente completavam a cadeia de identificação. Lívia leu o nome no relatório, Laura Helena Brandão. Por alguns segundos, não sentiu triunfo. Sentiu falta de entre duas vidas que tinham sido separadas por uma linha impressa. Célia segurou sua mão. Augusto permaneceu do outro lado da mesa. "Posso?" perguntou ele. Lívia não entendeu. Ele abriu os braços só um pouco. Sem avançar, ela balançou a cabeça. Ainda não. Augusto baixou os braços. "Tudo bem." Joana fechou a pasta. "A partir daqui, precisamos solicitar o reconhecimento civil, revisar a administração patrimonial e preservar as ações até a conclusão." Augusto assentiu. "Vou convocar uma reunião extraordinária do Conselho, não antes de protegermos os documentos", disse Joana. "Concordo." Lívia voltou os olhos para o laudo. "Quem sabia?" Augusto respondeu. "Marta sabia que você tinha sido localizada no abrigo e mentiu. Sim, Camila sabe que a mãe mentiu. Ainda não sabemos quanto ela descobriu." Joana colocou a mensagem anônima e o registro de retirada das pastas sobre a mesa. "Sabemos que ela tentou controlar o acesso aos documentos." Augusto se levantou. "Vou falar com ela." "Não sozinho", disse Lívia. Ele parou. "Por quê?" "Porque toda vez que alguém dessa família age sozinho, alguma coisa desaparece." Augusto aceitou. A reunião extraordinária foi marcada para 2 dias depois. Antes disso, Rafael conseguiu as imagens do corredor por meio do processo do divórcio. O vídeo mostrava Camila saindo do apartamento na manhã seguinte ao abandono de Lívia, carregando a caixa de madeira sob um casaco comprido. Ele assistiu 3 vezes. Na quarta, ligou para Camila. "Preciso te ver." "Hoje não, eu tenho as imagens." Silêncio. "Que imagens?" "Você saindo do apartamento com a caixa." Camila desligou. Rafael pegou o carro e foi até o prédio dela. A porta do apartamento estava entreaberta. Ele entrou, encontrou gavetas abertas, roupas sobre a cama e uma mala no corredor. Camila estava diante da mesa, guardando documentos. "Vai fugir?" perguntou ele. Ela não se assustou. "Vou sair da cidade por uns dias." "Cadê a caixa?" "Não é da sua conta. Você roubou da Lívia, você me deu acesso à casa, não para levar as coisas dela." Camila fechou a mala. "Engraçado você falar em coisas dela. Até semana passada, tudo que ela fazia era seu." Rafael segurou a alça antes que ela puxasse. "Você sabia desde o começo? Desde antes de você terminar? Foi por isso que pressionou o divórcio?" "Eu pressionei porque precisava tirar Lívia do caminho antes que meu pai visse o pingente." Rafael soltou a mala como se a alça queimasse você. "E você estava usando quem, Rafael?" Ele não respondeu. Camila abriu uma gaveta e retirou um envelope com a pulseira. "Você queria meu sobrenome. Eu queria que você assinasse a transferência das ações antes da volta dela. A gente só errou no cálculo. Eu perdi meu casamento por causa disso. Não joga essa parte em mim. Eu não prometi fidelidade a Lívia." Rafael ficou imóvel. Camila continuou. "Você abandonou aquela mulher olhando no rosto dela. Não precisa de cúmplice para isso." Ele baixou os olhos. A verdade não veio como descoberta. Veio como uma porta que ele tinha evitado abrir. "Me dá a caixa, para levar para ela e virar herói. Para devolver o que é dela. Você ainda acha que devolver o que roubou conta como bondade?" Rafael estendeu a mão. Ela pegou a caixa e colocou sobre a mesa. Leva ela e se aproximou. "Mas a carta fica." "Que carta?" Camila sorriu sem alegria. "A prova de que minha mãe não agiu sozinha." Rafael parou. "Quem ajudou?" Ela segurou o papel dobrado contra o peito. "Pergunta ao homem que acabou de descobrir uma sobrinha e está desesperado para parecer o tio que nunca desistiu." "Augusto, a carta não diz que ele mandou esconder Laura. Diz que Helena desconfiava dele também. Diz que ele sabia dos desvios da fundação e ficou calado para proteger a empresa."
Rafael encarou o papel. Isso não prova que ele sabia onde a menina estava. Mas muda a história bonita que ele contou. Ela guardou a carta dentro da bolsa. E amanhã, quando o conselho tentar me tirar da administração, eu vou contar tudo. Rafael segurou a caixa. Você tem noção do que está fazendo? Tenho. Pela primeira vez, todo mundo vai perder alguma coisa. Na manhã da reunião, Lívia entrou na sala do conselho como Laura Helena Brandão pela primeira vez. Não havia anúncio público, não havia imprensa, apenas os conselheiros, Joana, Augusto, Rafael e Camila. A caixa de madeira estava diante de Lívia. Rafael tinha entregado na noite anterior, junto com as imagens do corredor. Ela não agradeceu. Camila chegou por último. Sentou sem olhar para ninguém. Augusto abriu a reunião. O exame e os documentos confirmam que Lívia Duarte é Laura Helena Brandão, filha de Helena Brandão e beneficiária do bloco de ações administrado em caráter provisório pela família. Um murmúrio atravessou a mesa. Augusto continuou. Até a conclusão dos procedimentos civis e societários, proponho suspender qualquer transferência e retirar Camila da administração desse bloco. Camila abriu a bolsa. Antes de votar, vocês precisam saber por que Laura desapareceu. Augusto endureceu o rosto. Camila, o senhor teve 28 anos para contar. Agora deixa comigo. Ela colocou a carta queimada nas bordas sobre a mesa. Joana puxou o documento primeiro. Lívia observou enquanto a advogada lia. O rosto dela mudou. O que diz? Perguntou Lívia. Joana ergueu os olhos. Sua mãe descobriu desvios na fundação. Ela acreditava que Marta participava, mas também escreveu que Augusto sabia das irregularidades e escolheu não denunciar para evitar um escândalo na aventura. Todos olharam para ele. Augusto não negou. Camila inclinou o corpo para a frente. Minha mãe levou Laura porque acreditava que Helena ia entregar os documentos à polícia. Depois do acidente, ela precisava controlar a herdeira e os registros. Só que alguma coisa deu errado. A criança foi parar num abrigo. E você sabia disso há quanto tempo? Perguntou Lívia. Camila apertou os dedos sobre a bolsa. 3 meses. E escolheu esconder. Escolhi ganhar tempo. Para transferir minhas ações ao Rafael, para impedir que tudo que minha mãe construiu fosse arrancado de mim. Lívia olhou para Augusto. E o senhor? Ele retirou os óculos. Eu sabia dos desvios menores. Acreditei que Marta tinha usado recursos da fundação para cobrir dívidas pessoais. Exigi que ela devolvesse, mas não denunciei. Por quê? Porque uma investigação destruiria a imagem da empresa e atingiria projetos sociais que dependiam dela. Camila soltou uma risada curta. Tá vendo? Quase nobre. Augusto continuou. Eu não sabia que ela tinha interferido na busca por Laura. Não sabia da cuidadora, da ordem ao abrigo, nem dos cartões retidos. Mas seu silêncio protegeu ela, disse Lívia. Protegeu. A resposta veio sem defesa. Camila virou para o conselho. Então não foi só minha mãe. A empresa inteira foi preservada com silêncio. Agora querem me expulsar e transformar Augusto no homem que nunca desistiu. Lívia tocou a borda da caixa. Dentro estavam o cobertor, a pulseira e uma fotografia rasgada. Você tem razão numa coisa, disse ela. Ele não é inocente. Augusto baixou os olhos. Camila pareceu surpresa. Lívia continuou. Mas isso não torna você vítima do que fez comigo. Eu protegi minha família. Você entrou na minha casa, roubou meus documentos, tentou me fazer assinar uma renúncia e usou meu marido para transferir ações. Ações que minha mãe administrou por quase 30 anos. Administrar não é possuir. Fácil falar depois que apareceu com exame e advogado. Lívia se inclinou. Fácil foi sentar no meu sofá e me chamar de mulher exposição enquanto escondia meu nome dentro de uma caixa. Camila apertou a mandíbula. Você acha que voltar faz de você dona de tudo? Não, mas faz de mim a pessoa que pode perguntar por que você teve tanto medo de eu existir. Camila não respondeu. Joana fechou a carta. Existe outro problema.
A pulseira encontrada na caixa tem registro compatível com o prontuário de Laura. Camila retirou e reteve uma prova de identificação. Um conselheiro virou para ela. Isso pode configurar obstrução. Camila soltou o ar pelo nariz. Claro. Chegou a parte em que todo mundo finge preocupação jurídica. Lívia levantou a mão. Eu não quero que essa reunião termine com uma ameaça vazia. Augusto olhou para ela. O que propõe? Suspensão das decisões sobre minhas ações, auditoria independente na fundação e na administração patrimonial, preservação de todos os arquivos e afastamento temporário de quem teve acesso aos documentos. Camila riu. Incluindo Augusto, Lívia respondeu sem hesitar. Incluindo Augusto, a sala ficou imóvel. Ele a encarou por um segundo. Parecia que recusaria, depois assentiu. Eu apoio. Camila perdeu o sorriso. A proposta foi colocada em votação, aprovada por maioria. O bloco de ações de Laura ficou congelado até a conclusão da auditoria. Camila foi afastada da administração. Augusto deixou a presidência do comitê responsável pela fundação. Rafael também perdeu o cargo de diretor de expansão até que seu uso dos relatórios e a retirada dos alertas fossem investigados. Ele não esperava essa parte. Meu cargo não tem relação com a sucessão, protestou. Lívia olhou para ele. Não, tem relação com o projeto que você apresentou como seu. Augusto manteve a voz firme. Afastamento temporário. Mesma regra para todos. Rafael abriu a pasta, depois fechou sem dizer mais nada. A reunião terminou sem vencedor. Lívia tinha recuperado o nome, mas ainda não controlava uma única ação. Camila tinha perdido a administração, mas guardava cópias de documentos que podiam atingir a empresa. Augusto reconhecera o próprio silêncio, mas não havia explicado por que a carta de Helena também mencionava um acordo secreto feito dias antes do acidente. E Rafael, ao deixar a sala sem cargo, sem casamento e sem o apoio de Camila, entendeu que não tinha sido apenas enganado. Tinha colaborado com cada passo da própria queda. No corredor, Camila alcançou Lívia. Você acha que acabou? Lívia parou. Não. Então por que está com essa calma? Porque agora você também não sabe o que eu vou fazer. Camila chegou mais perto. Sua mãe queria destruir a aventura. Minha mãe queria impedir que vocês destruíssem o nome dela. Você nem conheceu essa mulher. Lívia segurou a caixa contra o corpo. E mesmo assim ela deixou mais verdade para mim do que você deixou para a própria família. Camila ficou imóvel. Lívia entrou no elevador. Antes que as portas fechassem, Camila falou. Pergunta ao Augusto quem assinou a autorização que tirou você da casa naquela noite. As portas se fecharam. Lívia olhou para Joana. Existe uma autorização? A advogada abriu a carta mais uma vez. No rodapé, quase escondida pela queimadura, havia uma assinatura parcial. Não era Marta, era de Augusto. Brandão. Lívia não saiu do elevador quando as portas se abriram no térreo. Joana apertou o botão de fechar e esperou. A assinatura parcial aparecia na borda queimada da carta. Restavam apenas o começo do nome e um traço comprido no sobrenome. Mas Augusto tinha usado aquele mesmo gesto em dezenas de documentos recentes. Isso não prova que ele autorizou seu desaparecimento, disse Joana. Prova que assinou alguma coisa ligada ao que sua mãe descreveu. Camila sabia que eu ia entender diferente. Foi por isso que falou daquele jeito. Lívia guardou a carta dentro da pasta. Então vamos perguntar, olhando para ele. Augusto ainda estava na sala do conselho quando elas voltaram. Permanecia sozinho diante da janela, com a gravata solta e os óculos sobre a mesa. Ao ver a carta nas mãos de Lívia, não tentou sair. Que autorização foi essa? Perguntou ela. Ele olhou para a assinatura. Uma autorização de transferência. De quem? Sua. Lívia colocou a carta sobre a mesa. Para onde? Augusto demorou tanto que Joana puxou uma cadeira, mas não se sentou. Depois da morte de Helena, Marta afirmou que a casa onde Laura vivia não era segura.
Disse que havia ameaças e que precisava levar a menina para uma propriedade da família por alguns dias. E o senhor assinou. Assinei sem ir junto. Eu tinha acabado de assumir a crise da empresa. Havia investigação interna, credores e funcionários ameaçando parar. Lívia manteve os olhos nele. Então minha mãe morreu, eu tinha 2 anos, e o senhor escolheu uma reunião. Augusto passou a mão sobre a mesa. Eu escolhi acreditar que sua tia faria o que prometeu. Marta não era minha tia, era esposa do irmão da sua mãe, e roubava dinheiro da fundação, ela assentiu. Eu sabia que tinha desviado recursos, não sabia até onde ela iria. O senhor sabia o bastante para não confiar nela. A frase deixou Augusto sem resposta. Lívia abriu a carta. Minha mãe escreveu que temia que Marta tentasse controlar minha herança. Mesmo assim, o senhor assinou uma autorização entregando a criança para ela. Helena tinha feito acusações contra quase toda a família nos últimos dias. Eu achei que o medo tinha tomado conta dela. Achou mais fácil dizer que uma mulher morta estava exagerando. Augusto levantou os olhos. Não havia dureza neles. Havia um cansaço que não pedia pena. Sim, a resposta interrompeu a força que Lívia preparava para usar contra ele. Joana se aproximou. O documento autorizava levar Laura para uma propriedade específica? Sim, e ela nunca chegou? Não. O que Marta disse, que a cuidadora fugiu com a menina no caminho. O senhor acreditou de novo, disse Lívia. Augusto fechou a mão. Não, dessa vez eu procurei. Contratei investigadores, acionei conhecidos, fui a hospitais e abrigos. Quando surgiu a informação sobre uma criança chamada Laura, Marta insistiu em verificar pessoalmente. Voltou dizendo que a idade e os sinais físicos não batiam. O pingente estava registrado. Eu não vi o relatório completo. Recebi um resumo preparado pela fundação. Assinado por quem? Ele não precisou responder. Lívia caminhou até a cabeceira da mesa onde, horas antes, o conselho havia votado o afastamento dele. Camila disse que a mãe construiu tudo. Não era só sobre dinheiro, era... Augusto olhou para a carta. Marta transformou o silêncio da família em poder. Cada vez que alguém descobria uma parte, ela lembrava o que a empresa podia perder. Empregos, contratos, projetos. No começo, eu dizia que estava protegendo muita gente. Depois, já não sabia se protegia a empresa ou a imagem que eu tinha de mim mesmo. E agora o senhor quer corrigir. Não existe correção para 28 anos. Pelo menos nisso concordamos. Augusto puxou uma pasta da gaveta. Aqui estão todas as autorizações assinadas por mim naquele período. Inclusive a original, Joana recebeu os documentos. O senhor tinha isso o tempo todo? Encontrei ontem num arquivo pessoal. E não entregou antes da reunião? Perguntou Lívia. Ele não desviou. Tive medo de que você pensasse que participei do plano. E esconder melhorou muito a situação. Augusto aceitou o golpe. Não, Lívia pegou a autorização. A assinatura estava inteira na última linha. Uma observação manuscrita dizia que Marta assumia responsabilidade pela segurança e localização da criança durante a transferência. A caligrafia não era a mesma da assinatura de Augusto. Joana fotografou todas as páginas. Isso muda a responsabilidade direta, disse ela. Mas não apaga a omissão posterior. Eu sei, respondeu Augusto. Lívia fechou a pasta. O senhor vai entregar isso à auditoria e às autoridades competentes. Vou. Mesmo que a aventura perca valor? Augusto olhou para a cadeira da presidência. Devia ter feito isso antes de você aprender a falar. Lívia não o perdoou naquela sala. Também não tentou puni-lo com uma frase. Apenas empurrou a pasta de volta. Então faça agora. No dia seguinte, Augusto entregou os documentos. A auditoria ampliou o escopo e recomendou manter todos os afastamentos até a conclusão. A notícia vazou antes que a empresa preparasse qualquer comunicado.
O mercado reagiu mal, dois parceiros suspenderam negociações. Um banco exigiu novas garantias. O conselho convocou outra reunião de emergência e decidiu adiar o reconhecimento dos direitos políticos de Lívia até revisar a validade de atos antigos. Era uma medida provisória, mas significava que ela continuava sem controle das ações. Joana leu a decisão no escritório. Eles estão com medo de que qualquer voto seu seja contestado depois. Ou estão ganhando tempo. As duas coisas. Dá para impedir? Podemos questionar. Só não vai ser rápido. Lívia ficou em silêncio. Durante semanas, acreditara que descobrir o nome verdadeiro abriria uma porta. Agora estava diante de outra sala cheia de homens, explicando por que ela ainda precisava esperar. O celular vibrou. Era uma mensagem de Rafael. Preciso falar sobre o projeto, não sobre nós. Ela quase apagou. Joana viu o nome na tela. Talvez seja útil ouvir. Útil para quem? Para você decidir sem imaginar. Lívia marcou o encontro numa cafeteria próxima à empresa. Rafael já estava lá quando ela chegou. Sem o terno de diretor, parecia menos importante e mais cansado. Havia uma pasta sobre a mesa e 2 xícaras, mas ele não tinha pedido a bebida dela. Obrigado por vir. Lívia sentou. Você disse que era sobre o projeto. Ela empurrou a pasta. A auditoria encontrou uma proposta alternativa que eu recebi antes da apresentação. Um dos vendedores oferecia uma vantagem pessoal se a Ventura aprovasse a compra no prazo original. Lívia abriu o documento. Você aceitou? Não, mas escondeu a proposta. Eu achei que podia usar a pressão para conseguir desconto. E por isso retirou meus alertas? Em parte ela fechou a pasta. Qual é a outra parte? Rafael olhou para a mesa. Eu precisava que o projeto fosse aprovado antes da transferência das ações. Camila dizia que depois disso eu teria apoio para entrar no comitê executivo. Então ela não obrigou você. Não, você escolheu. Escolhi. Um garçom passou ao lado. Rafael esperou que ele se afastasse. Eu também encontrei e-mails mostrando que Camila enviou trechos dos seus relatórios a um concorrente. Lívia ergueu o rosto. Para quê? Para pressionar a Ventura se perdesse o controle das ações. Ela queria ter uma saída. Você entregou os e-mails à auditoria? Ainda não? Por quê? Porque eles também mostram que eu sabia que ela acessava seus arquivos. Lívia ficou imóvel. Você sabia. Eu achei que ela queria entender o projeto. Ela entrou nos meus arquivos pessoais. Eu dei a senha do computador. Lívia se levantou. Acabou. Rafael segurou a própria cadeira, mas não tentou tocar nela. Eu trouxe porque vou entregar tudo. Depois de esconder até ficar sem cargo. Sim, a honestidade não tornou a frase melhor. Você quer que eu reconheça seu esforço? Não. Quer que eu diga que Camila enganou você? Ela enganou. Mas eu facilitei porque queria acreditar no que ela prometia. Lívia apertou a alça da bolsa. E eu? O que você queria acreditar sobre mim? Ele demorou. Que você precisava de mim mais do que eu precisava de você. A cafeteria continuou cheia ao redor deles. Era mais confortável assim, disse Rafael. Quando seu trabalho resolvia meus problemas, eu chamava de ajuda. Quando sua opinião contrariava a minha, eu chamava de insegurança. Eu diminuí você porque tinha medo de descobrir que minha carreira dependia da mulher que eu tratava como figurante. Lívia não se sentou. Isso não é pedido de desculpa. Eu sei, é explicação. Eu sei, e explicação não devolve 5 anos. Rafael empurrou a pasta na direção dela. Não devolve. Mas isso pode impedir que usem seu trabalho contra você. Entregue a auditoria. Vou entregar hoje. Ela deu um passo. Lívia, não me chama para falar de nós. Eu não ia, ela esperou. Rafael retirou do bolso uma pequena chave e colocou sobre a mesa. É a chave do apartamento. Pedi para tirarem meu nome do contrato e mantive o imóvel disponível até o fim do divórcio. Você pode buscar o que ainda for seu sem passar por mim. Eu não quero o apartamento. Eu sei.
Só não queria decidir outra vez o que você pode levar. Lívia olhou para a chave, não pegou. Manda para Joana. Rafael assentiu. Ela saiu. Naquela tarde, ele entregou os e-mails, assumiu por escrito que autorizara o acesso de Camila e renunciou ao direito de disputar o afastamento. A decisão prejudicou sua defesa e encerrou qualquer chance imediata de voltar ao cargo. Camila foi chamada para depor diante do comitê independente. Entrou na sala usando o mesmo vestido vermelho da noite do divórcio. Lívia percebeu a escolha. Camila também. Sentaram uma diante da outra, com os auditores ao redor. Você enviou documentos confidenciais a um concorrente? Perguntou Joana. Enviei informações suficientes para garantir proteção. Proteção de quem? Minha. Contra a mulher que você sabia ser a herdeira. Camila olhou para Lívia. Contra uma família que sempre usou pessoas e depois escolheu quem merecia carregar o sobrenome. Você podia ter revelado a verdade, disse Lívia, e virar o quê? A filha da mulher que roubou uma criança? Você não fez o que sua mãe fez. Fiz depois que descobri. Camila apertou os dedos sobre a mesa. Sabe qual foi a primeira coisa que pensei quando vi seu pingente? Não foi que você tinha sobrevivido. Foi que meu lugar tinha acabado. Seu lugar existia porque o meu foi apagado. Eu era criança também. Cresci ouvindo que um dia alguém podia voltar e tirar tudo. E quando voltou, você decidiu terminar o trabalho da sua mãe. Camila inclinou a cabeça. Não se coloca acima de mim. Você também quer as ações. Quer o direito de decidir o que fazer com o que era da minha mãe e vai destruir a empresa para provar um ponto. Não. Lívia abriu uma pasta. Vou propor que o bloco de ações fique num fundo temporário, com gestão independente, até todos os processos terminarem. Nenhum de nós vota sozinho. Nem eu, nem Augusto, nem você. Camila piscou. Você abriria a mão do controle. Controle roubado não vira justiça só porque muda de mão. Um dos auditores pediu silêncio. Joana apresentou a proposta formal. Ela incluía reparação aos projetos prejudicados pelos desvios, revisão dos benefícios recebidos pela família de Marta e proteção dos trabalhadores durante a crise. Camila leu as páginas. Você preparou isso antes de saber se o conselho aceitaria? Preparei porque não queria chegar aqui só com raiva. E o que acontece comigo? Você responde pelo que fez. Mas sua participação legítima na empresa não será apagada. Camila ergueu os olhos. Por quê? Porque eu sei o que é viver com um nome escolhido por outra pessoa. A defesa de Camila perdeu força pela primeira vez. Ela tentou sorrir. Que bonito, só que a voz falhou no fim. Depois de alguns segundos, retirou da bolsa um dispositivo de armazenamento. Aqui estão as cópias completas dos arquivos da minha mãe. Tem registros que nem Augusto conhece. Colocou sobre a mesa. Não estou fazendo isso por você. Lívia não tocou no dispositivo. Eu sei. Camila se levantou, na porta, parou sem virar. Minha mãe dizia que Laura voltaria querendo tudo. Lívia respondeu. Talvez ela precisasse acreditar nisso para não admitir o que tinha feito. Camila segurou a maçaneta. Talvez. Foi a última palavra dela antes de sair. Meses se passaram até que os primeiros acordos fossem aprovados. O Fundo Independente assumiu temporariamente o bloco de ações. Augusto deixou a presidência e permaneceu apenas como colaborador da auditoria. Camila respondeu civilmente pela retirada dos documentos e pelo compartilhamento de informações, mas cooperou na recuperação dos arquivos. Rafael perdeu o cargo de forma definitiva. Começou a trabalhar numa empresa menor, longe da aventura. Sem acesso ao prestígio que tentara comprar com o casamento e com a traição, Lívia recusou entrar imediatamente na presidência. Aceitou uma posição técnica no Comitê de Reconstrução, com contrato, salário e autoria reconhecida. Na primeira reunião em que seu nome apareceu nos relatórios, ela permaneceu olhando a capa por alguns segundos. Laura Helena Brandão, consultora responsável. Depois pegou uma caneta e fez uma correção.
Lívia Laura Brandão Célia leu e sorriu. Misturou os dois? Nenhum deles viveu sozinho. Augusto começou a visitá-la aos domingos. Não chamava de encontro de família. Levava documentos, fotografias e histórias pequenas sobre Helena. Às vezes, Lívia ouvia. Às vezes, e dizia que não estava pronta. Ele nunca reclamava. Numa tarde, deixou sobre a mesa o primeiro cartão que tinha enviado ao abrigo. Seu lugar continua guardado, Lívia leu. Eu estava errado, disse Augusto. Lugar não fica guardado por 28 anos. A pessoa volta e encontra outra coisa. Ela dobrou o cartão. Então a gente constrói outra coisa. Não houve abraço naquele dia, mas, quando ele foi embora, Lívia acompanhou até o portão. Rafael apareceu uma única vez depois da conclusão do divórcio. Esperou do lado de fora da pensão e não pediu para entrar. Lívia foi até ele. Recebi os documentos, disse ela. Eu queria saber se faltou alguma coisa. Não, ele assentiu. Tá feliz? Ela olhou para dentro. Célia reclamava com o fornecedor pelo telefone. Sobre a mesa havia relatórios da aventura e uma fotografia de Helena. Tô aprendendo a não medir minha vida pelo que alguém resolveu me deixar. Rafael baixou os olhos. Eu pensei em pedir outra chance. E desistiu. Entendi que pedir seria colocar em você o peso de responder. Lívia observou o rosto dele. Essa foi a primeira decisão adulta que você tomou por mim sem tentar decidir no meu lugar. Ele aceitou a frase. Eu amei você, Lívia. Eu sei, do jeito errado. O jeito também conta. Rafael recuou um passo. Espero que alguém faça melhor. Eu também. Ele foi embora sem olhar para trás. Dessa vez, Lívia não tentou impedir. Na assembleia que encerrou a gestão temporária, o fundo manteve parte das ações destinada à reparação dos projetos sociais. Lívia assumiu o restante com direitos plenos, mas aprovou regras que impediam qualquer membro da família de controlar sozinho a fundação. A Aventura continuou existindo, menor, mais vigiada e sem a imagem perfeita que Augusto passara décadas protegendo. Lívia também não saiu intacta. Perdeu o casamento, a ideia simples de família e a possibilidade de recuperar a infância que lhe roubaram, mas ganhou algo que ninguém mais podia administrar por ela. O direito de escolher o próprio nome, o próprio trabalho e o lugar onde queria ficar. No fim da assembleia, ela encontrou a antiga aliança dentro de um envelope devolvido pelo advogado de Rafael. Célia perguntou o que faria com aquilo. Lívia caminhou até a janela, abriu a mão e observou o metal por alguns segundos, depois guardou a aliança numa gaveta, ao lado do pingente. Não vai jogar fora? Perguntou Célia. Não. Por quê? Lívia fechou a gaveta. Porque esquecer não é a mesma coisa que ficar livre. Ela pegou a pasta da reunião e saiu para o corredor, onde seu nome já estava impresso na porta. E agora me conta, qual momento mais tocou você? Quando Lívia descobriu que Rafael tinha usado o trabalho dela, quando enfrentou Camila sem apagar os direitos dela, ou quando escolheu não voltar para o homem que finalmente reconheceu o próprio erro. Diz nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Se você chegou agora, se inscreve para acompanhar outras histórias como essa. Manda este vídeo para alguém que precisa ouvir hoje que ser abandonado não significa perder o próprio valor. E deixa o like para mais gente conseguir encontrar essa história.